Olá! O que faz o líder ou coordenador da equipe de segurança de alimentos? Na ISO 22000 de 2005 era o requisito 5.5 e vinha como coordenador de segurança da equipe de segurança de alimentos. Na versão de 2018 veio no requisito 532 e veio como líder da equipe de segurança de alimentos. Eu gosto mais do termo líder, porque a liderança foi bastante enfatizada nessa versão de 2018 e a liderança precisa acontecer em todos os níveis hierárquicos, a começar pela alta direção. E o termo líder já dá uma boa ideia, assim, da característica primeira que a pessoa que for ocupar esse cargo deve demonstrar ter: liderança. Certo? A capacidade de engajar as pessoas para atingir um propósito, um objetivo em comum. Ok? Mas quais são as responsabilidades, então, do líder ou do coordenador da equipe de segurança de alimentos? Primeiro, é assegurar que o sistema de gestão esteja estabelecido, implementado, mantido e atualizado. Estabelecido é quando ele é criado, quando ele é desenvolvido, planejado. Depois, quando começa a operar conforme o planejado, então registros são produzidos, um histórico dos processos é obtido pelo uso daquilo que foi planejado, pela prática dos procedimentos que foram planejados, mantido através das auditorias, através das verificações, das análises críticas, das fiscalizações, das reclamações, e das tomadas de ação, de correção, de melhorias. E aí também é onde ele é atualizado, não só corrigido, mas melhorias são feitas e atualizações são feitas. Ou seja, aqui o líder ele atua como um zelador. É como se fosse um zelador de um edifício que tem o trabalho de... Deixa eu só desligar meu alarme aqui, senão vai tocar o alarme no meio do vídeo aqui. Bom, então o zelador é como se fosse um zelador de edifício que ele tem as atribuições, assim, às vezes, de fazer a organização, de manter o local limpo, de receber os prestadores de serviços, de reportar os problemas, enfim, de relatar aos condôminos a situação do edifício, a manutenção. É mais ou menos como um zelador para essa responsabilidade. A seguinte é administrar e organizar os trabalhos da equipe de segurança de alimentos. Então aqui ele muitas vezes acaba sendo não só o líder da equipe ou o coordenador da equipe, mas ele acaba sendo o próprio gestor do sistema de gestão de segurança de alimentos, a pessoa de referência, porque ele vai fazer o quê? Ele vai se comunicar constantemente com os gestores dos demais processos e os responsáveis por todos os assuntos e atividades que tem atuação direta com a segurança de alimentos e que vão resultar na entrega do produto seguro. Então ele vai se comunicar, ele vai ter que fazer reuniões eventualmente, ele vai atuar como um facilitador aqui, porque ele vai perguntar quais são as dificuldades, vai fazer um levantamento disso e vai tentar atuar como um facilitador, tentar achar solução para agilizar, para apoiar as atividades e os processos dos demais. É ele que vai convocar, vai comunicar, por exemplo, quando é que vai ter auditoria interna, auditoria externa, e os eventos da agenda do sistema de gestão. Ele também vai ter a terceira responsabilidade, é assegurar treinamentos e que as pessoas, que os membros da equipe de segurança de alimentos tenham as competências necessárias para o desempenho desses assuntos perante a segurança de alimentos. Então, se ele detectar que alguém precisa atingir ou complementar uma determinada competência, ele deve levar isso adiante, ele deve encaminhar pedidos de treinamento, providenciar que isso ocorra. É ele que vai treinar? Não necessariamente. Só se for um assunto da competência dele e ele puder. Né? Mas então ele precisa novamente aqui ser como um gestor das competências das pessoas. A quarta responsabilidade é relatar à alta direção
a eficácia e a adequação do sistema de gestão de segurança de alimentos. Então, o que é isso? A eficácia é se tudo está funcionando conforme o planejado. E a adequação é a conformidade. Se algo está conforme está adequado à norma, está adequado ao que foi planejado internamente, está adequado a todas as combinações e arranjos que foram feitos para que o sistema de gestão possa existir, certo? Então, no fim das contas, ele aqui também atua como um secretário da alta direção. Ele é Hermes. Hermes é o deus da comunicação, o deus que tinha a função de fazer a comunicação entre os réis mortais e os deuses do Olimpo. Então, aqui, o líder ou coordenador é Hermes. Ele precisa falar as duas linguagens, falar a linguagem dos gestores, dos operadores e também falar a linguagem da alta direção, que não é a mesma linguagem. Então, ele precisa saber se comunicar. Precisa ser uma pessoa que tem esse traquejo entre todos os níveis hierárquicos de uma determinada organização. Então, perante a ESA, ele é um gestor. A ESA é a equipe de segurança de alimentos. Perante o sistema de gestão de segurança de alimentos, ele é um zelador. Então, ele tem que ter, além dessa característica de líder, ele tem que ser proativo. Ele não pode ser uma pessoa com perfil passivo, ou seja, ele tem que ser capaz de tomar iniciativas e cumprir a responsabilidade que lhe foi atribuída. Ele não pode esperar que as pessoas digam o que ele tem que fazer. Ele terá, eventualmente, assuntos e processos do sistema de gestão sob sua responsabilidade, certo? Tipicamente, acaba que ele fica o responsável por assuntos que são bem macro do sistema de gestão, por exemplo, procedimento de auditoria interna e verificação, assessoramento da alta direção nas análises críticas, análises críticas da equipe de segurança de alimentos, então fica sob coordenação dele, tratamento de não conformidades, controle da informação documentada ou dos documentos e registros. Tipicamente são assuntos ou processos que são delegados ao líder ou coordenador da equipe. E outros que possam ser da sua competência. Ele pode ser alguém da qualidade, ele ou ela, né? Pode ser alguém da área técnica, da área industrial, pode ser alguém da área administrativa, desde que desempenhe as funções como líder de equipe. Ele só não pode fazer o trabalho dos outros, certo? Não pode querer ser o salvador da pátria, porque isso não vai dar certo. Então, se você aí na sua empresa, na sua organização, você está achando que é você o coordenador desse assunto, que é você que vai ter que fazer pelos outros, você está cometendo um erro. Para com isso agora. Entende que isso não vai funcionar. Isso causa uma impressão equivocada na organização de que o sistema de gestão é do pessoal da qualidade, é do responsável técnico, que a direção não tem que se envolver, que isso é coisa de fulano, que se você for fazer os documentos dos outros e for planejar o processo dos outros, os outros não vão pegar para si o que é deles, eles sempre vão pensar que o trabalho não é deles, e esta é assim, uma maneira de o sistema de gestão nunca acontecer, não sair do papel, ou no máximo ficar em papel para inglês ver. E não é isso que nós queremos. Então, por isso que as normas, sabiamente, estipularam que precisa haver uma equipe de segurança de alimentos, porque isso não é trabalho de uma só pessoa, salvo aquelas poucas exceções onde na organização existem 2 ou 3 pessoas. E existem casos assim no mundo de empresas, inclusive certificadas. Mas assim, não é a maioria. Em geral, existem pessoas com mais em número que representa mais que um dígito, e onde é perfeitamente possível a distribuição dos assuntos entre as diversas pessoas. Precisa haver também muito zelo para não confundir o papel de um e de outro, porque, por exemplo, membros da alta direção que desempenham funções que têm impacto sobre o sistema de gestão também precisam estar à altura, também precisam desenvolver as competências necessárias. Não é porque são membros da alta direção que vão delegar o trabalho para outros ou que vão fazer o trabalho pela metade. Então, vale a mesma regra, a competência não vê hierarquia. A competência é a capacidade de demonstrar habilidade para fazer algo, conhecimento e habilidade aplicável para fazer algo acontecer. Então, não é em todos os níveis, certo?
Para isso acontecer, para que o coordenador ou líder possa realmente cumprir as suas 4 responsabilidades, ele precisa ser apoiado pela alta direção. Por isso é tão importante, eu fiz aqui um vídeo no canal sobre a delegação de responsabilidade por parte da alta direção. Por isso é tão importante que este momento ocorra, que este momento seja uma das primeiras coisas a acontecer quando da implementação do sistema de gestão, que a alta direção chame os seus gestores e diga, olha, vocês vão ficar responsáveis por esse processo, assunto, atividade. Comunique quem é o coordenador, quem é o líder da equipe, porque o líder da equipe, ele responde, relata, ele é o relator, né, o secretário da alta direção, ele relata o desempenho para a alta direção, e ele responde à alta direção, mas ninguém responde para ele. Então, se ele for sozinho lá pedir para certas pessoas, fulano, precisa pedir aqui para o fornecedor mandar o laudo de migração na embalagem, o pessoal não vai fazer, vai fazer se quiser, entende? Mas ele não é obrigado a nada, ele não é obrigado muitas vezes a abrir mão das suas atividades para atender o que o fulano pediu, mas se foi a alta direção que estipulou, a situação é bem diferente. Aí ele sabe que ele é para fazer isso. É uma situação bastante comum de acontecer no início da implementação de um sistema de gestão. Então, o líder, o coordenador da equipe de segurança de alimentos, tá? Ele deve ser apoiado pela alta direção, porque senão ele não vai conseguir reunir as pessoas e fazer com que tudo saia do papel. Não vai conseguir ser o zelador sem o apoio da alta direção, certo? O César, ou coordenador da equipe de segurança de alimentos, tá? Ele não é César, ele não é o imperador de Roma, certo? Ele não tem poder sozinho, ele precisa do apoio da alta direção, ok? Eu sou a Silvia Berenguer, eu sou especialista em engenharia de segurança de alimentos. Se você gostou, deixa teu like, clica aí, deixa esta tua singela contribuição pelo conteúdo recebido, que é o teu like, o teu compartilhamento, teus comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.